é fácil a gente ter uma percepção diferente da verdade quando a gente olha para uma coisa. Porque nem tudo aquilo que a gente vê, aquilo que a gente enxerga, é a verdade. Você sabia que nem toda percepção que a gente tem da realidade, ela é verdadeira? Às vezes as nossas percepções, as nossas conclusões da vida, elas estão erradas, porque elas estão... nós medimos pessoas e a vida pela régua que nós temos. A régua do nosso coração. Vou dar um exemplo básico. Geralmente a pessoa que é introvertida, sabe aquela pessoa tímida, calada, que ela chega no ambiente, ela sempre vai procurar o cantinho, ela sempre vai sentar ao fundo, ela sempre vai ficar num lugar que ela não seja percebida. Então a pessoa introvertida, quando ela vê alguém extrovertido, aquela pessoa que chega, ela não chega, ela acontece, né? Mesmo sem ela querer, ela chama atenção, seja falando alto, seja tropeçando. Tem gente que tem o dom do holofote. Então, quando um introvertido olha alguém assim, ela tem a tendência de achar que é uma pessoa amostrada, metida, né? Exagerada. Porque ela, por ser introvertida, ela julga, porque ela tem essa dificuldade, ela acha que a pessoa faz isso intencionalmente. E ao contrário também funciona. Uma pessoa que ela é muito dada, ela é muito cheguei, ela é muito extrovertida, quando ela olha alguém introvertida, ela tem a tendência a achar que aquela pessoa é uma pessoa lerda, que é uma pessoa medrosa, que é uma pessoa tímida, e às vezes não é o jeito da pessoa ser. Por que nós tiramos essas conclusões? Porque nós medimos segundo a nossa régua. E tudo bem, isso acontece com todos nós. Mas qual que é o problema? O problema é a gente enxergar a vida de uma maneira como ela não é. É a gente olhar para a realidade da vida e entender a vida de um jeito que Deus não quer que a gente entenda, que a gente viva. Por isso que nós precisamos ter um filtro no nosso coração, né? Por isso que vai se dizer que é importante a gente se conhecer e conhecer Deus primeiro, antes da gente tirar qualquer conclusão. Nós não vamos tão fundo assim, né? Eu quero ser mais breve e sucinto hoje, mas essas percepções, elas são reais. E para a gente ter um texto como base, eu quero lá em Lucas no capítulo 10, texto com certeza você conhece, e eu tenho certeza quando você lê o versículo, a equipe de louvor já vai saber qual a música que eles vão querer cantar no final aqui. Mas tudo pode mudar, porque nem sempre aquilo que você vê é do jeito que você... Eu não sei, eu não pensei em música, tá? Mas eu sei que começam os jogos. Lá, Lucas 10, 38. Amém? Sei que você conhece bem esse texto. Nós vamos falar um pouquinho de Jesus na casa da Dona Marta e da Dona Maria. Vamos lá? Lucas 10, 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada, ou talvez na sua tradução esteja distraída, com muito serviço. Aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não se importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-me que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Aleluia. Particularmente, eu acho esse texto muito difícil e polêmico. Apertei aqui, porque o microfone também é novo, gente. Olha que benção. Glória a Deus, né? Eu acho um texto difícil porque eu tenho uma certa dificuldade de concordar com Jesus nessa história aqui. Você não tem? A gente lê e crê
e aceita e recebe porque Jesus está dizendo. Mas quando a gente vai analisar a circunstância, a situação, é difícil de não tomar o partido da Marta, né? E achar que Maria é um pouco folgada, né? A gente sabe que aqui são irmãs e a gente não conhece muito a realidade, não dá para a gente definir algumas coisas dessa casa, dessa família, mas existe um terceiro elemento que quem é? Que é Lázaro, então a gente conhece esses 3 irmãos, nós entendemos que Marta aqui é a mais velha, porque ela é responsável pela casa. A gente não sabe de Lázaro, se Lázaro não estava, que ele não é mencionado, se ele estava viajando, mas o que se diz a respeito de Lázaro, que ele era, alguns dizem que ele era uma criança, então ele não tinha essa responsabilidade, e por isso que ele não é citado, e ele também não é o cabeça. Que se especula sobre essa realidade. Mas aqui estão, então Lázaro poderia de repente estar ali também, mas ele não é mencionado. Mas aqui estão nessa refeição e gera essa situação. E há então uma expectativa muito grande, eu acredito, de Marta, que recebe ali Jesus e ela espera algumas coisas ali da irmã dela que ela não é correspondida. Então, aqui começa as nossas frustrações. E assim como foi de Marta, expectativas. E todos sabem, né, disso, que a maioria da nossa frustração está relacionada ao tamanho da nossa expectativa. Se você não tem expectativa, que é muito difícil, e eu acho que nós precisamos ter expectativa sim, mas alguém que não tem nenhuma expectativa e que não espera nada, qualquer coisa que aconteça é surpresa, é bom. Mas quando você tem muitas expectativas, se elas não forem supridas, tem um problema. Então, quando a gente fala de pessoas, quando a minha expectativa vai além da limitação daquela pessoa de me suprir, o que sobra, o saldo disso, é um balde de ressentimento. Não sei se eu poderia dizer assim. Então, quando uma coisa é você, vou dar um exemplo bem simples. Você vai entrar num carro 4.0 e você tem a expectativa de ultrapassar dos 100 km por hora. Você acha que é possível isso? Você acha que é fácil você alcançar a sua expectativa? Sim. Agora, você vai fazer uma viagem para um lugar de serra e você vai pegar um carro 1.0 e você tem expectativa de que você vai ultrapassar caminhão a 120 por hora na subida. O que vai acontecer? Quer dizer, a sua expectativa é maior do que esse carro ele pode suprir. Então, aquilo que não alcança, aquilo que transborda da sua expectativa, se chama frustração e ressentimento. Então, antes da gente gerar expectativa em alguma coisa ou em alguém, é importante saber se essa coisa e essa pessoa que a gente espera dela tem capacidade para suprir o que a gente deseja. É ou não é verdade? Então nós sonhamos com relacionamentos, por exemplo, Deus promete, e tudo que Deus promete é bom e é maravilhoso. Só que às vezes, irmão, a plenitude da promessa de Deus, a gente não recebe no primeiro dia. Tem pessoas aqui que Deus prometeu que ia dar uma casa, glória a Deus. Só que tem pessoas aqui que podem estar construindo há anos. E o momento que você está da tua casa não é aquilo que Deus prometeu. Aí você já está frustrado porque a promessa que Deus deu não é aquilo que você está vivendo, mas quem disse que era para viver agora? Um dia você vai alcançar isso, amém? Então, as nossas frustrações estão mais relacionadas àquilo que a gente espera do que àquilo que Deus promete. Então nós temos que aprender a conhecer aquilo que a gente tem pela frente. Uma coisa certa,
quem espera em Deus nunca vai se frustrar. A pastora leu um texto aqui do Salmo 27, e eu estava lendo, mas meu olho já foi para um outro versículo do Salmo 27. Dá uma olhada, o Salmo 27, o versículo 10. Só esse versículo aqui já explica isso que eu estou dizendo para você. Salmo 27, versículo 10. Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Quem mais na vida a gente espera alguma coisa deles? Quem são as pessoas que a gente mais gera expectativas boas da nossa vida? Nosso pai e a nossa mãe. Mas todo mundo aqui já se frustrou com pai e mãe. De alguma forma já se frustrou. Agora, você já se frustrou com as expectativas que você gerou em Deus? Não. Por isso que Ele é mais importante, amém? Então, Marta, ela tinha expectativas. Quando você vai fazer uma viagem, quando você vai receber visitas, então você gera ali uma expectativa, e ela com certeza se preparou para isso. Mas a irmã não correspondeu, né, o que ela esperava. Então, hoje, eu creio que o Senhor, Ele quer fazer a gente sentar, né, e observar a boa parte. E essas coisas, irmãos, Jesus, Ele ensina para a gente. Se você voltar do capítulo 10 de Lucas, a partir do versículo 1, Jesus, Ele vai enviar os discípulos. Ele vai orientar, Ele vai enviar os 70 ali, os 72, e vai dizer para eles, vão de casa em casa. Ele vai dar algumas orientações, o que eles deviam levar, o que eles deviam fazer. E Ele vai ensinar eles a lidar com a rejeição. O desafio dos nossos filhos, de você jovem, adolescente, é que você tem uma expectativa da vida, que nós vamos dizer, eu vou dizer a realidade para você, e não estou profetizando, mas você vai se frustrar muito, porque você vai gerar expectativa em amizades, vai gerar expectativas em relacionamentos, vai gerar expectativa em tanta coisa, e muito disso que você vai gerar vai dar errado. E para você sofrer menos, você precisa ser cada dia mais forte. Amém? Que é uma ilusão achar que todo mundo vai te amar, todo mundo vai te respeitar, e que todo mundo vai querer a tua presença. Eu estou enganado? Nunca ninguém aqui passou por isso, né? Então, Jesus ensina os seus discípulos que eles teriam que lidar com a rejeição. Lá no capítulo 10, antes, no início, ele vai falar, se você entrar numa cidade, você vai declarar paz sobre eles. Se eles o receberem, entre e permaneça ali. Agora, se eles não receberem, vocês fazem o quê? Chacoalhe a sandália dos pés e leve contigo a paz. Jesus está dizendo assim, não permaneça em lugares que as pessoas não querem estar com você. Então ele está ensinando o seguinte, não saia chateado. Não saia ali frustrado porque você não foi. Gente, quem é que vai rejeitar o Salvador do mundo? É Jesus, o cara que ora, o cara que fala, né? A natureza obedece, os demônios fogem, as enfermidades elas somem. Então quem é que vai rejeitar? Alguém que vai em nome de Jesus. Jesus já falou, não é se, é quando acontecer isso. Saia de lá e leve a paz com você. E não é que ele está dizendo que para amaldiçoar. Mas, querido, muitas vezes a gente tenta relacionamento, tenta trabalho, tenta ministério, tenta igreja, tenta isso, tenta aquilo outro. E todo lugar que a gente tenta alguma coisa, a gente deixa a nossa paz lá. E a gente traz um pedacinho daquela amargura desse lugar que a gente deixou. E Jesus, ele ensina o seguinte: você chacoalha a sandália dos seus pés, dizendo, não traga nem o pó de lá. E você também não deixe a sua paz. Ou seja, nós não carregamos nada e também não deixamos nada nosso lá. Não é? Eu já vi história de pessoas que passaram por processo de libertação, que essas pessoas estavam presas
com entes queridos que faleceram. Que naquele momento do enterro a pessoa desesperada chora, me leva ajuda, eu quero ir junto. E é como se aquela pessoa fosse enterrada junto com aquela pessoa querida. E ela não conseguiu lidar com a ideia de que terminou ali. E agora ela segue com a paz dela, e aquela pessoa que ficou, segue o caminho dela. Então, nós não devemos carregar nada que é dos outros, e nem deixar nada nosso com ninguém, amém? Então, Jesus ele vai ensinar os discípulos ali, e a lidar com essa questão da rejeição. Então, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Não espere que todos vão te aceitar. Então, nessa ideia de expectativa, né, a gente tem que ir se fortalecendo. Irmão, se você já tem 40 anos, quem tem 40 anos, poderia dizer 30, que hoje em dia o negócio está tenso, mas vamos falar de 40 para mais. Se você tem mais de 40 anos, você não chateia mais. Porque quem já tem 40 anos não fica mais chateado, irmão. Já, não dá mais para ficar chateado, entendeu? Já para você estar cascudo já, para ficar chateado. Aí tem gente com 20 falando, pastor, eu já estou nessa fase, eu já nem fico mais chateado, já estou aceitando já, né? Então, a rejeição, ela nos aprisiona. E ainda antes de voltar para Marta e Maria lá, então 3 coisas importantes a gente precisa ter no nosso coração para aprender a lidar com essa ideia da rejeição. E Jesus ensina isso aos discípulos. Ele fala 3 coisas para eles quando eles fossem, né, indo. Ele diz assim que, Jesus ele fala assim, olha, vocês vão a lugares que eu irei depois. Ele envia os discípulos para que fosse anunciar que Jesus viria por aqueles lugares. Então, primeira coisa que nós temos que ter em mente, que todo lugar que a gente vai, a gente anuncia quem é Jesus. Todo lugar que a gente vai, irmão, por nossa vontade ou não, nós estamos anunciando que Jesus está vindo. Porque Jesus, ele é perfeito. Nós não, nós temos nossas limitações. Então lembra de João Batista? João Batista, quando ele que vai preparar o caminho, ele fala assim, ó, eu sou profeta, eu falo isso, eu falo aquilo outro, mas virá alguém que eu não sou digno de desatar as sandálias. E às vezes a gente se comporta como se a gente fosse melhor do que Jesus, e às vezes a gente olha para as pessoas como se elas fossem melhor do que Jesus. Por quê? Porque a gente fala, se essa pessoa me decepcionou, Jesus então, pior. A gente rejeita Jesus por conta da frustração que a gente tem pelas pessoas. E quando eu falo rejeitar Jesus, não é nem a pessoa, é tudo aquilo que proporciona o reino dele. Desde igreja, desde ministério, desde chamado, entendeu? E nós rejeitamos, por quê? Porque nós nos frustramos com a pessoa. Imagina se João Batista, que era o João Batista, disse que ele não era digno de desatar a sandália de Jesus, imagina eu e você. Então onde nós vamos, como iam os discípulos, dizendo assim, olha, eu sou Pedro, eu sou pescador, estou aqui para falar do mestre, estou aqui para ter algum enfermo aqui na casa, você tem, então eu oro, que seja curado no nome de Jesus. Aquela pessoa era curada, eles ficavam maravilhados, assim, que poder é esse? Eu falo assim, é daquele que está vindo logo depois de nós. Então todo relacionamento, toda obra, todo testemunho, todo que nós vivemos, querido, não é para a glória nossa. Nós estamos anunciando, tem aquele, ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Esse é Jesus. Então quando nós entendemos, é isso que Jesus diz, ó, vocês vão anunciar que eu estou indo. Segunda coisa ele fala, vão de 2 em 2. Nunca vá sozinho, sempre ande acompanhado, não caminhe sozinho. Tem um missionário amigo, o Wesley já esteve aqui? Já esteve aqui? Faz tempo, né? Vixe, a cabeça, irmão. Mas ele é um missionário, ele já acho que eu falei para vocês, que vai lá para a Tanzânia para construir igreja lá. E ele fala assim, Dinei, eu não tenho ninguém.
só tem africano lá, a equipe de brasileiros que estaria lá não vai estar, então só tem africano. Sozinho eu não vou, eu preciso de um brasileiro comigo. Então ele quer que eu vá para estar com ele, porque tudo é mais complicado. Porque lá uma palavra de um estrangeiro, uma palavra de um africano vale mais do que 10 estrangeiros. É como a palavra de um homem, né? Ele precisa não sei de quantas mulheres para que a palavra daquela mulher vale igual a dos homens. Então, assim, estar acompanhado é segurança. Tanto para testemunho, tanto para estar acompanhado, para um monte de coisas. E não estou falando só de evangelizar, estou falando de viver a vida sozinho. Imagina quantos lugares que eles foram e foram rejeitados. E a gente fica frustrado, baseado naqueles que nos rejeitam, mas a gente não leva em consideração aqueles que permanecem conosco. E não meça o seu sucesso ou fracasso por aqueles que foram embora, mas meça por aqueles que permaneceram, amém? E às vezes a gente corre o risco de perder quem permanece, porque a gente vive choramingando que já foi embora. Como é ruim você conviver com uma pessoa que não perdoa, que vive remoendo o passado e vive como se você ainda fizesse parte de algo ruim que ela viveu lá atrás. É ou não é verdade, gente? Por isso que nós temos que olhar para frente. Jesus ele fala, olha, vocês vão e anunciam a mim, e depois ele fala assim, olha, vão de 2 em 2. Quem é a pessoa que permaneceu do teu caminho? Valorize essa pessoa, olhe com ela. E na hora que você for ter que chacoalhar a sandália, tem um ombro para você fazer assim, ó. Entendeu? Vamos junto, vamos embora. Pega aqui no ombro da pessoa, chacoalha e segue seu caminho. Não precisa amaldiçoar ninguém não, mas vai em direção àquilo que Deus tem para a tua vida. E a terceira coisa que ele fala, não leve bagagem. Não leve embornar, não leve comida, porque onde vocês estiverem, lá o Senhor diz que vai haver sustento. Tanto que quando eles voltam dessa empreitada, Jesus perguntou para eles assim, porventura, lhes faltou alguma coisa? O que eles disseram? Nada nos faltou. Porque todo lugar que a gente vai, a gente quer levar a nossa bagagem. Deixa eu te falar uma coisa. Nós não sabemos para todos os lugares que Deus vai nos enviar. Então não adianta fazer bagagem. Eu ainda vou para o Chile passar férias ainda. Quem crê nisso aí? Em nome de Jesus. Agora você pergunta para mim, que mala que eu faço quando eu vou para o Chile? É lógico que tem. Que mala que eu faço? Aí sabe que eu coloco blusa ou levo roupa de verão? Aí você vai fazer 2 perguntas. Para onde você vai e quando você vai, não é? Então, Jesus está dizendo assim, ó, não leve bagagem, sabe por quê? Porque eles não sabiam para onde o Senhor ia enviá-los. Então, às vezes a pessoa chega num lugar e ela chega carregada de coisa que é inútil para aquilo que Deus tem para ela naquele momento. Então, não carregue nada se você não sabe o que Deus tem para você. Então, creia que todo lugar que nós estivermos, o Senhor ele vai prover o que nós precisamos. Nós cantamos isso aqui, amém? Por exemplo, tem um novo desafio pela frente. Aí a primeira coisa que eu penso, eu não tenho bagagem, mas é o Senhor que está me movendo para esse desafio. Então Ele é o provedor de tudo aquilo que eu preciso. O que eu preciso é apenas caminhar, saber que eu represento Ele, saber que eu não estou sozinho e saber que Ele é o provedor de todas as coisas. Amém? Então, faltou talvez um pouquinho desse entendimento, porque creio que Marta, ela não foi enviada com os discípulos, aqui no capítulo 10 no início. Então ela não tinha esse entendimento, a expectativa dela era muito, imagina receber Jesus, receber o mestre na sua casa. E receber Jesus, irmãos, é uma coisa interessante. Receber Jesus é o seguinte: receba Jesus e ganhe um pacote misterioso. É assim caminhar com Cristo.
receba Jesus e ganhe um pacote misterioso. Qual que era o pacote misterioso de Marta? Lucas 6,13. Lucas 6,13, olha o que vinha com Jesus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolo. Quem que vinha junto? Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe e Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Então olha que interessante, quando Marta ali recebe Jesus na sua casa, ele está recebendo com ele também os 12 que vêm com Jesus. Quando eu e você recebemos Jesus na nossa vida, é bem provável que está vindo um Judas juntos. É bem provável que está vindo alguém sem educação junto. É bem provável que está vindo alguém que quer o primeiro lugar. É bem provável que vai vir alguém esquentadinho que vai falar assim: quer que eu peça descer fogo do céu agora? É bem provável que vai vir alguém que não vai acreditar no que você está fazendo. Esse é o ambiente da casa de Marta, porque ela permitiu que Jesus entrasse lá e com ele todos aqueles que estavam com ele. Por isso que o ambiente de igreja, eu acho que é um dos ambientes mais complicados que tem. Por isso, e eu falo com propriedade, eu estava comentando com os irmãos aqui, irmãos, não é uma percepção minha, mas é uma pesquisa, né, que diz aí que a profissão mais difícil do mundo é presidente dos Estados Unidos. A segunda profissão mais difícil do mundo é ser pastor. Aí depois vem a escala. Então eu falo com propriedade do que é você exercer uma das funções mais difíceis, traumáticas, desumanas, que é o quê? O ministério pastoral. E em nome de Jesus. Então, quando Marta recebe Jesus, vem essa turma toda. Mas como que ela lida com isso? Então, como é que nós podemos lidar com essa ideia das expectativas? O que nós devemos, nesse momento, talvez na sua vida, o que é o foco? A gente sabe que o foco é Jesus, mas como é que eu posso regular isso no meu coração para não perder o tempo e a oportunidade do Senhor? Vamos olhar rapidamente para Marta, que eu falo, a tendência do meu coração é olhar para Marta e falar assim: mas ela está certa, se eu estivesse lá, talvez eu ia argumentar com Jesus, mas você não está entendendo, né? Então é complicado. Sempre vai ter um mais lento, né? E não vai perceber o que está acontecendo na realidade. Mas olha só, Marta, 3 coisas aqui que eu achei interessante. Uma, que ela era provedora. Ela era provedora, porque para ela receber uma equipe, imagina que não tinha geladeira. Imagina que você não tinha como você armazenar muita coisa. Então ela sabia que Jesus estaria por ali. E ela então se prepara para receber. Mesmo que ele chegando, até vai preparar o jantar, ou que horário vai ser essa refeição, mas você tem que fazer o que? Você tem que prover. Chega alguém na sua casa, você não vai só dar um copo d'água, você quer fazer quando está você e as pessoas do convívio seu diário, normal, você pega o que tem ali e tal, mas quando você vai receber alguém, você quer oferecer algo melhor. E ela, como provedora, ela vai tentar, ela vai ser responsável por tudo aquilo que está na mesa. Outra coisa, ela é responsável. Então ela tem que planejar isso, ela tem que preparar isso. Existe toda uma logística, existe lá, não sei quantas bocas tinha o fogão dela. Quantas bocas tinha? Tem que fazer pão, tem que fazer o iogurte, tem as ervas, vai ter que assar algum bicho. Como que acontece, né? Interessante que quando eu estava lá na Tanzânia, aí estava numa aldeia lá, a gente tinha passado o dia todo, tínhamos almoçado, mas não tinha comido nada à tarde. E quando chegou no final do dia, às 18 horas, assim, já estava escurecendo, a gente foi para a aldeia. E a pergunta era o seguinte, entre nós, né? A gente estava preparado, se não tivesse comida, a gente ficaria em paz
Mas, e a gente perguntou, será que vai ter janta? E aí fizeram uma roda com uma fogueira assim no fora, né, na aldeia, a gente sentando lá, né, e a gente pensou, aí vieram com um chá, que é um chá com leite, né, numas canecas duvidosas, mas estava escuro. E aí a gente pensando assim, será que vai ter janta? E aí de repente passou 2 meninos com um cabrito, né? E foi pro escuro, porque não dava para ver nada, né? E aí a gente falou assim, o que eles estão fazendo? E a gente só escutou o berro, e aí a gente entendeu que aquela era a nossa janta. Mas o que eu pensei, cara, sabe quando você vai no restaurante, você pede alguma coisa, você fala assim, foi matar ainda? É? Então, foi exatamente isso, irmão. Ele passou com o nosso jantar vivo, né? Então ele passou com o bicho vivo, matou, abriu, tirou o corpo, tirou o sangue, tirou o negócio e tal. E a gente lá na resenha, conversando, e o pessoal preparando lá. E foi até rápido, né? Foi rápido o processo lá. E o medo do que eles traziam pra gente, né? E eu falo que eu comi o pé do cabrito, comi a tripa do cabrito, comi o testículo do cabrito. Aí quando passou o sangue e o cérebro do cabrito, eu falei, não, aí não vai dar não. Mas graças a Deus não ofereceram. Mas eles tinham uma responsabilidade. E o interessante, era o melhor que eles tinham. Isso é a ideia da expectativa, querido. Porque um cabrito daquele jeito, preparado sem sal, da forma como foi preparado, não me agrada nem um pouco. Então a minha avaliação gastronômica é que foi péssimo. Mas eles, irmão, não comem aquilo todo dia. Matar um cabrito é uma questão de honra no dia muito especial. E aquilo que para mim não agradava ao meu paladar, para eles era o melhor que eles estavam oferecendo. Por isso que às vezes a gente tem problema, porque a gente pode estar julgando que é insuficiente aquilo que é o melhor que a pessoa está oferecendo para nós. Por quê? Porque a gente não sabe os limites dela, não sabe a limitação que ela tem. Então, nós não devemos carregar a nossa bagagem, nós devemos estar no lugar, entender o que acontece ali para isso. Então, Marta, ela faz ali o seu melhor, ela prepara tudo que pode, ela planeja tudo, e ela era respeitável. Quando ela vai até Jesus, ela não vai de maneira desrespeitosa, ela não briga com ele, mas ela fala, Senhor, né? Senhor. Então ela tem tudo um ambiente, uma logística. E Maria? O que diz lá no versículo 40? Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Aproximando-se dele, perguntou, Senhor, não te importa que minha irmã tenha deixado sozinha com o serviço? Deixe-me que ajude. Respondeu o Senhor 41, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. 42, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa. No versículo 39, diz que ela estava sentando, ouvindo a Jesus. Marta estava toda envolvida com a logística do negócio, e Maria estava apenas o quê? Sentada, ouvindo. E aqui Deus falou muito, muito, muito comigo. Porque às vezes eu posso estar envolvido em muitas coisas e não estar focado naquilo que é realmente importante. Sentar e ouvir. Muito comum a gente conversa com pessoas que estão em situação muito desesperada da vida dela, seja financeira, seja saúde, seja emocional, seja alguma coisa está totalmente desregulada. E essa pessoa, ela está como quem está se afogando. Você já viu alguém se afogando, como é que ela fica desesperada? E aí o salva-vida vai dizer para ela assim, calma, calma. E se a pessoa não se acalmar, ela leva inclusive junto quem está tentando salvar ela. E existem técnicas aí, porque para você salvar um afogado, tem que ser alguém que de repente, antes de salvar, vai ter que dar um sossega-leão, vai para a pessoa desmaiar, porque só assim ela pode ser resgatada.
E a gente conversando com algumas pessoas, e você vê o desespero delas, a gente até entende, mas aí você está ali olhando e vendo que o Senhor começou a fazer algo, o Senhor está restaurando, e você fala assim, só senta e escuta, ouve o Senhor, espera amanhecer, só escuta a palavra, escuta o que o Senhor fala e calma o teu coração. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas a pessoa, ela é tão ansiosa, tão desesperada, que ela debate, ela briga, ela não consegue descansar, e quando chega a hora do pôr do sol, o momento mais lindo do dia, ela está tão exausta, tão cansada, que ela não consegue desfrutar e ver que as coisas mudaram. Por quê? Está ocupada com tantas coisas e não parou para ouvir o que o Senhor tem para ela. E tem momento que a gente tem que parar mesmo. E quando fala parar, a pessoa pensa, às vezes, em largar tudo. Não é isso. Era possível Maria continuar trabalhando, mas prestando atenção no que estava acontecendo na casa dela? Sim ou não? Sim. Não significa que eu tenho que abandonar tudo. Não significa que eu tenho que parar. E a gente tem essa impressão de que a gente tem que parar as coisas para poder ouvir Deus. Não, é só você não estar ocupado ou preocupado com a coisa errada. Aqui no versículo 40, eu não sei se a tua versão está que ela estava ocupada com muitas coisas ou ela estava distraída com muitas coisas. A gente não deve focar naquilo que a gente não tem controle. Qual que é a tua maior preocupação agora? Tua maior preocupação agora. Pensa a tua maior preocupação da vida. Essa preocupação sua que você tem agora, você consegue resolver ela agora? Então esquece. Essa preocupação, você tem poder para mudar alguma coisa? Se não tem, não é motivo de preocupação. Isso é na parte do Senhor. Estar distraído ou ocupado, irmão, não é pecado, mas pode fazer a gente perder o foco daquilo que é principal. Sabia que trabalhar demais, eu não estou nem falando da sua profissão não, estou falando de você estar completamente comprometido, o teu coração, a tua mente, e você não consegue perceber as coisas que estão acontecendo. A gente precisa ouvir esse conselho de hoje. Enquanto Marta estava totalmente envolvida com os afazeres, embora Jesus estava envolvido nisso tudo, mas Maria estava sentada, ouvindo Jesus. Agora, as necessidades são muitas. As necessidades, ela não deve fazer a nossa agenda. A necessidade não deve fazer a sua agenda. Mas o propósito de Deus, ele deve estar em primeiro lugar na sua agenda. É fácil fazer isso? Não. Mas quem se move em direção à sua fome, chama-se animal irracional. A gente só se move baseado naquilo que a gente está precisando agora, na necessidade. Mas aquele que se move em direção ao propósito, esse com certeza vai alcançar seus objetivos. E a gente também não deve se mover baseado na necessidade dos outros, querido. Quando a gente fala de expectativa, tem duas expectativas que são terríveis que acabam com a gente. Expectativa que a gente faz sobre pessoas que não têm capacidade de suprir, e pensar que pessoas esperam algo de nós que elas nunca esperaram isso de nós. Por exemplo, é muito comum a mulher ela se cobrar porque ela se sentindo feia, se sentindo incapaz, ela acha que o marido não gosta, não ama, ou vai trair, vai acontecer qualquer coisa delas. Por quê? Porque ela não está se sentindo. Ou como pode acontecer também da parte do marido, dele se achar inútil
e achar que ele não está suprindo o que a esposa e os filhos gostariam, e ele também se frustrar porque ele acha que eles esperam alguma coisa dele que na verdade eles não esperam. Então essas expectativas, elas são terríveis para a gente. A gente gerar expectativa nos outros e achar que os outros têm alguma expectativa em nós. Precisamos guardar o nosso coração e apenas sentar diante do Senhor e ouvi-lo. Porque senão nós vamos ficar doidos. Sempre vai ter alguém melhor do que a gente. Sempre vai ter alguém fazendo algo melhor do que nós. Mas sempre vai haver gente pior do que a gente também. Mas o nosso foco não está nas outras pessoas, está no Senhor, amém? Olha só como que é complicado isso. Porque Marta esperava talvez que Jesus ia tomar o lado dela. Porque Jesus ia ficar feliz de ver que tanto ele como seus convidados foram muito bem tratados e estavam fartos. Ela achava que isso era mais importante do que sentar para ouvi-lo. Mas o que alegrou o coração de Jesus naquele momento não era o bom serviço, mas era a atenção. E às vezes o que nos consome é querer oferecer o melhor serviço para as pessoas e o melhor serviço para Deus, e a gente não tem tempo de estar na presença dele, desfrutando. A gente precisa acalmar o coração. Por isso que eu disse que essa palavra tem muito a ver comigo. Simplesmente para. Vamos frustrar um pouquinho as pessoas, mas vamos agradar o coração de Deus. Vamos deixar com que as pessoas, talvez se a gente acha que elas têm expectativa, que elas não sejam alcançadas, mas ter a convicção de que aquilo que Jesus espera de mim eu estou oferecendo. E essa é a pergunta dessa noite. Aquilo que Jesus espera de você hoje, você acha que você está conseguindo entregar para Ele? O que você acha que Jesus espera de mim hoje? Uma igreja numerosa ou um filho que tem prazer em ouvir o Pai? O que você acha? O que você acha que o Senhor espera de você agora? Exercendo o ministério da melhor maneira que você pode, dando o melhor para a sua família, estudando o máximo, buscando ser que tem, mas o teu coração está triste, cansado, você nem sabe se é crer mais, você não tem mais certeza de futuro, mas você está fazendo o teu melhor para todo mundo, mas o Senhor está olhando no teu coração e está vendo que você está infeliz com toda essa ocupação. E eu tenho certeza que o Senhor prefere ter você com os olhos brilhando, descansando no colo dele, ouvindo tudo que ele tem para dizer, mesmo que as panelas estão tudo para lavar e a comida nem está pronta ainda. Então, eu creio que o Senhor quer nos ensinar essa noite, querido, a acalmar o coração e desfrutar da boa parte. E sabe qual é o risco que a gente corre? E isso aqui é a última coisa para concluir. Como que você pode saber se você está no nível Marta ou nível Maria? Como que eu posso saber? Como que eu posso saber agora se eu estou sentado realmente desfrutando do meu tempo com Jesus, ou se eu estou distraído e ocupado com todos os afazeres? Vamos comparar. Você está, nesse momento da sua vida, sentado, despreocupado com as coisas, desfrutando do teu relacionamento com Ele? Ou você está dando uma lista de coisas que Jesus tem que fazer, e essas coisas que você está pedindo para Ele fazer foram compromissos que você mesmo assumiu e não foi Ele que pediu? Por exemplo, versículo 40, vamos lá, para encerrar. Marta, vamos lá, versículo 39. Maria, sua irmã, ficou o quê? Sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra.
se o teu coração está descansado e você está nos pés do Senhor, ok. Mas Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou ao Senhor: não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Você sabe o que Marta falou para Jesus? Disse a Jesus o que ele tinha que fazer. E sabe o que ele tinha que fazer? Aquilo que ela queria. Sabe o que ela queria? Que a irmã dela ajudasse ela nos fazeres da sua casa. O que você está vivendo agora? Desfrutando daquilo que o Senhor está falando com você? Ou você está dando a tua lista de necessidades para que Ele possa suprir? E tenha certeza que se Jesus não suprir as suas necessidades, você vai ficar muito chateada com Ele. Agora, que expectativas que Maria tinha em Jesus? Nada. Porque as palavras dele são palavras de vida eterna. Agora, o que Marta esperava é que Jesus falava assim: Maria, vai ajudar a sua irmã. Mas sabe o que Jesus falou assim? Não, Marta, ela escolheu a boa parte, e você devia estar aqui também. Aí no teu coração você fala: mas quem é que vai fazer a janta? Quem é que vai lavar a louça? Quem é que vai desligar? Esquece. A boa parte é o Senhor. Se você parar um dia, se você não lavar o teu banheiro por um dia, se você não fizer isso, no mundo não vai acabar. Mas se você tiver um piripaque, vai acabar o teu mundo e o mundo de muita gente que está ao teu redor. Então, queridos, o Senhor hoje Ele quer fazer a gente descansar o coração nele e não passar mais tarefa para Jesus. A minha realização com Deus não está Ele suprir as minhas necessidades, está em saber que Ele está aqui e tudo que eu quero fazer está diante dele. Porque muitas pessoas, irmãos, vão me frustrar, muitas pessoas ainda vão me rejeitar, mas mesmo que meu pai, minha mãe me rejeite, o Senhor me acolherá. Então eu queria essa noite só dizer, concluir dizendo isso. Vamos escolher a boa parte nessa noite? O que você acha? A gente tem 5 minutos, 10 minutos para terminar o culto. E que você acha de apenas descansar o teu coração? Apenas confiar e saber que Deus Ele sabe o que faz. Eu sei que você, expor aqui porque o Flávio compartilhou. Tem que, segunda-feira, preciso procurar trabalho, preciso resolver isso, aquilo, outro. Você tem que acordar cedo para o trabalho, você pensa naquilo outro. Você pensa: eu tenho prova essa semana, eu tenho aquela coisa lá. Ok, isso é responsabilidade, isso é compromisso, vai dar certo. Mas isso não deve te consumir. O quanto disso está nos consumindo? Vamos colocar de pé? O que você acha? Será que nós podemos descansar o nosso coração nele essa noite? Será que você pelo menos pode declarar ou fazer uma rápida avaliação do que é mais importante? Então a nossa oração, nossa direção hoje, não é pegar no Senhor mais uma lista de situações, de motivos, para assim: Senhor, olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, tenho aquilo outro. Senhor, eu vou até sugerir o seguinte: olha, dia 5 está chegando, Senhor, move isso aqui. Senhor, não sei o que tem, Senhor, não sei na onde. E a gente guardar a nossa lista e olhar para Ele como o Senhor, sabendo que Ele é o Senhor provedor de todas as coisas, que Ele é aquele que
que nos aproxima dele, aquele que nos conforta, aquele que nos sara, aquele que nos cura, aquele que nos renova, e buscar nele renovo. Agora, você sabe o que seria muito lindo? Você sabe o que seria muito lindo? E a Bíblia não diz isso. Marta ter sentado, Marta ter tomado um pito, que nem a gente falava ali de Jesus, e ela ter simplesmente sentado. E Jesus falava, irmão, olha, você acha que as pregações demoram? Jesus falava por horas e horas. Ele começava cedo, irmão, e varava à noite. Tanto que chegava a hora, ele falava assim, não tem como mandar o povo mais embora para comer. Isso eu ia lá, mandava multiplicar o pão. Que Paulo ainda, Paulo pregava, irmão, pregava horas e horas. O menino dormiu, caiu da janela lá, morreu. Teve que orar para ressuscitar. E demorou, e ele prega, ele fala. E aí imagina, a Marta agora ela já esqueceu das panelas. A Bíblia não diz isso. Mas agora imagina que ela está se deleitando nas palavras de Jesus. Agora imagina que isso não aconteceria isso na sua casa. Imagina quando você chega e tem alguém, você está de visita na casa de alguém está te perguntando, não, deixa eu sair e vem para cá. Deixa eu sair e vem para cá. E quando acabasse o assunto ali, de repente Jesus fala o quê? Ele fala assim, Pedro, pega uma panela, vai lá lavar. Ô João, vai buscar água. Felipe, faz isso, faz aquilo outro lá. Entendeu? E ele poderia até dizer o seguinte, ó, fica todo mundo aí, tá todo mundo com o copo d'água aí, tá, vapo, vinho, pronto, toma. Fecha o olho todo mundo, abre, a mesa cheia, farta. Podia ou não podia? É diante desse que nós estamos hoje, porque ele pode fazer isso. Aí você fala assim, mas quem? Não, é ele que está aqui, irmão. Você não tem noção de diante de quem nós estamos? É do Senhor que você fala, eu achava Jesus, é que tudo estava nas minhas costas, você não me conhece ainda. Maria entendeu, ela está diante daquele que é o Criador de todas as coisas. Marta, você é uma só, eu tenho 12 para te ajudar aqui. Marta, o agricultor tem que ir lá, tem que plantar, tem que cultivar, tem que colher, tem que colocar para secar, tem que moer o grão, tem que botar para curar, tem que misturar com água, colocar sal, botar no forno para fazer o pão. Eu só declaro uma palavra. Então nós temos que aprender a reconhecer diante de quem nós estamos. Aquilo que demorou, irmãos, uma vida para ser formado num homem cego de nascença. Quantos anos tem o olho na tua cara? Quantos anos tem o olho na tua cara? Tem a tua idade. Foi o tempo que demorou para se formar e chegar até onde está. Aquele homem na vida inteira, naqueles 38 anos, né, se não me engano, ele enxergava. O Senhor fez gerar num instante. Então, porque aquilo que a gente acha que só a gente tem capacidade de gerar, o Senhor, Ele pode fazer isso em momentos.